Começa esta semana o Mutirão Nacional contra a Violência. O governo federal já está discutindo com os governos estaduais, começou por São Paulo, como será a ação conjunta para colocar em prática o Plano Nacional de Segurança. Para discutir a segurança pública, que se tornou a questão principal nas preocupações dos brasileiros, o Roda Viva entrevista esta noite o ministro da Justiça, José Gregori, responsável pela implantação do Plano Nacional de Segurança. O pacote anti-violência anunciado pelo presidente Fernando Henrique foi resultado de um trabalho de 4 meses para definir formas e verbas destinadas a combater a criminalidade. O plano passou às mãos do ministro José Gregori a responsabilidade também pela repressão ao tráfico de drogas e ao crime organizado. O Ministério da Justiça foi, na prática, transformado em Ministério da Segurança. O Ministério da Justiça vai dedicar tempo integral à luta contra a violência. Entre as 124 ações do plano, há prioridades, como criar o Sistema Nacional de Inteligência e Informação Criminal e integrar a Polícia Federal com as polícias estaduais para melhor combate ao tráfico de drogas. O plano também vai liberar 100 milhões de reais para o fundo penitenciário e criar 8.500 vagas em presídios. Mudar a organização e funcionamento da Polícia Civil, alterar o Código Penal para agilizar a justiça e evitar manobras de redução de penas de criminosos condenados e criar o Fundo Nacional de Segurança Pública, que pretende destinar este ano 235 milhões de reais para estados e para cidades que têm guarda municipal. Mas só vai receber o dinheiro estados e municípios que demonstrarem esforço na redução da criminalidade e na melhoria do índice de apuração de crimes. Uma das medidas de mais impacto do plano é a suspensão do registro de armas de fogo no país até 31 de dezembro. Até lá, o governo espera que o Congresso aprove a proibição definitiva da venda de armas. O projeto está na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado. Se aprovado na comissão, terá de passar por votação na Câmara dos Deputados e vencer o lobby dos fabricantes de armas para ser aprovado. No ano passado, as armas de fogo foram responsáveis por 47 mil mortes no país. 87% das armas usadas tinham registro nas secretarias de segurança dos estados. Não eram armas contrabandeadas. A ideia de proibir a venda de armas de fogo no país se coloca como um sinal de desejo de uma sociedade pacífica, como há tanto tempo se pensou existir no Brasil. Para entrevistar o ministro da Justiça, José Gregori, nós convidamos o cientista político Paulo Sérgio Pinheiro, coordenador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, o advogado Denis Misny, diretor executivo do Instituto Sou da Paz, Tereza Cruvinel, colunista política do jornal O Globo, Ibsen da Costa Manso, secretário de redação do jornal Estado de São Paulo em Brasília, Ricardo Amaral, repórter especial de política do jornal Valor em Brasília e Daniel Bramati, repórter do jornal Folha de São Paulo em Brasília. O Roda Viva é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros e também para a capital federal. Se você quiser participar do programa, pode usar o nosso telefone, que é o 011, o código de São Paulo, 252-6525. O nosso fax é o 3874-3454, também aqui em São Paulo, 11, o código da cidade. E o endereço na internet é rodaviva@tvcultura.com.br. Boa noite, ministro. Boa noite, Marcos. O plano que foi aí divulgado e que tem sido um dos principais assuntos da imprensa e dos comentários da opinião pública nos últimos dias, recebeu, com certeza, mais elogios do que críticas. Todas as pessoas que falaram sobre ele ou escreveram sobre o plano, ressalvando esse ou aquele aspecto em que há divergências, chegaram à conclusão de que realmente era preciso fazer alguma coisa e que essa chamada de responsabilidade para o governo federal de uma questão tão importante foi o passo mais significativo desse plano. Agora, olhando as medidas que foram anunciadas, ministro, o que me passa pela cabeça é o seguinte: são medidas indiscutivelmente necessárias, algumas delas bastante óbvias, algumas firmes, como é o caso, por exemplo, esse da proibição das armas. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: não teria sido possível fazer tudo isso um pouco antes? Bom, Marco, é claro que esse plano em si tem uma história
que, de certa maneira, nasce em novembro do ano passado, quando o presidente anunciou a primeira vez que o governo federal deveria também integrar de uma forma mais orgânica o combate à violência, essa questão da segurança, que constitucionalmente no Brasil, desde a Constituição Cidadã, está mais entregue aos governos estaduais. O Brasil é uma federação e, portanto, os estados têm certas atribuições que são deles estados, né? De qualquer maneira, a partir de novembro, o presidente deu mostras de que estava preocupado com esse problema. Na época, era ministro da Justiça, o Zé Carlos Dias, e o presidente pediu que o Zé Carlos proporcionasse um encontro com um organismo legislativo que estava fazendo um bom trabalho no combate ao narcotráfico, a CPI. E foi feito um encontro, que é raro de acontecer, entre um órgão legislativo e o próprio presidente da República, no sentido de verificar como é que se podia acelerar as medidas de apoio do governo federal ao combate à violência. Logo depois desse encontro, o presidente encomendou ao ministro Zé Carlos Dias que reunisse um grupo e delineasse algumas medidas para o que seria um plano de segurança, um plano de combate à violência, e fez a mesma coisa com o general Cardoso. Quando eu fui nomeado ministro da Justiça, já havia, portanto, matéria-prima meditada da parte tanto do ministro Zé Carlos Dias como da parte do general Cardoso. E havia um grupo informal, mais designado pelo presidente da República, que era o ministro da Justiça, o ministro Aloísio, o ministro Pedro Parente e o ministro Cardoso, para exatamente alinhavarem o que seria um plano para ele, presidente da República, aprovar. Portanto, esse plano, nesse episódio, tem cerca de 5 meses. Agora, a preocupação do governo, só para terminar, é mais antiga. Quer dizer, o governo investiu, e investiu de uma maneira muito forte, num setor que acaba tendo influência na questão da violência e da segurança, que é dos direitos humanos. Quer dizer, foi criada a Secretaria de Direitos Humanos exatamente com esse objetivo. Refazendo essa preliminar do Marcum, mas de outra maneira. O senhor é amigo da família, o senhor é um militante do PSDB, o senhor foi advogado do presidente Fernando Henrique, participou da campanha eleitoral dele, da primeira, e o senhor se lembra, então, perfeitamente que segurança era o 5º dedo dos compromissos eleitorais do candidato que ganhou a eleição com aqueles 5 dedos e mais o Plano Real. Por que levamos 6 anos ou 5 nas contas do senhor para essa promessa de campanha, esse compromisso se transformar de fato em prioridade de governo? Faltava o quê? Faltava o ministro, o doutor Zé Gregório, virar ministro da Justiça? O que foi? Não, isso também seria realmente uma demasia a reconhecer um ato dessa generosidade da sua parte. Mas permanece a questão. Mas a verdade é a seguinte, é que o governo federal se interessou pelo problema. Quer dizer, na realidade, a primeira coisa que o governo federal fez foi sanear e, de certa maneira, dar mais organicidade à polícia que, pela Constituição, está diretamente ligada ao governo federal, que é a Polícia Federal. Quer dizer, para vocês terem uma ideia de como esse assunto estava relegado, a Academia Nacional de Polícia, da Polícia Federal, estava fechada há 10 anos. Portanto, essa questão da violência, essa questão da segurança, era um subtítulo que estava relegado. Eu acho que o governo Fernando Henrique, no seu começo, pelo que fez no sentido da recuperação da Polícia Federal, não só do ponto de vista de não corrupção, mas também de não violência. A Polícia Federal hoje é uma das polícias menos violentas do mundo. Do mundo. Então, isso tudo é a obra desse esforço que o governo fez. Quer dizer, não foi um assunto esquecido. Mas o senhor há de concordar que a opinião pública não enxerga as coisas assim. Quer dizer, a sensação que o cidadão comum tem e que, com certeza, não distingue se o problema é do governo estadual, do governo municipal, do governo federal, tanto assim que em toda a campanha eleitoral
os candidatos, sejam eles a prefeito, vereador, deputado estadual, deputado federal, governador, volta e meia pisam nessa tecla da violência ou do combate à violência. Mas seria realmente muito injusto não reconhecer que no primeiro governo, digamos, nos primeiros 4 anos, muita coisa foi feita por muitos governos estaduais. E sempre teve o apoio do governo federal, porque com o figurino constitucional de você atribuir quase todos os poderes nesse campo aos governos estaduais, o governo federal fica um pouco embutido, fica um pouco escondido. Ministro, desculpa de novo, mas do ponto de vista legal, ele fica de mãos atadas. Tanto assim que nós tivemos que dar força ao Conselho de Defesa dos Direitos Humanos, que funciona no Ministério da Justiça, e foi através desse conselho que nós fizemos uma série de cobranças sérias a não só grandes tragédias ocorridas no país, agora, como pequenos atos de impunidade ocorridos nos estados. Desculpe só insistir nesse ponto. O que é que muda agora para que o governo possa, digamos, para que o senhor, na verdade, possa cumprir essa determinação que o presidente passou para o senhor de ser, digamos, o responsável no plano do governo federal pela questão da segurança? Só completando, ministro, só completando, a questão é a seguinte, é óbvio que a gente não acha que o governo é conivente com a violência, nenhum governo e ninguém seria. Mas a questão é que o que passa a percepção é de que há uma falta de vontade política em determinadas questões. Só para dar alguns exemplos, a questão da reforma do Código de Processo Penal, a questão do próprio Código Penal, quer dizer, esses são assuntos que estão no Congresso Nacional há décadas e isso não anda. Quer dizer, a gente sabe que quando o governo tem vontade política de levar essas questões à frente, leva como um passado recente apenas a questão do salário mínimo, só para dar um exemplo, mas tem vários. Quer dizer, qual é o empenho que o governo vai fazer para que adote soluções concretas a partir de um plano que demonstra algumas intenções? Eu acho o seguinte, primeiro é esclarecer bem isso, para não ficar a impressão de que o governo federal ficou de braços cruzados em relação a esse problema. Ele agiu não só no nível de ajudar os governos estaduais, como também, com outros nomes, ele fez passar no Congresso e mesmo tomou medidas no campo administrativo no sentido de diminuir a violência. O que mudou é um fato lamentável, é que a violência cresceu, né? Quer dizer, e ela se tornou, principalmente nos últimos tempos, um clamor nacional. Ministro, por favor, quer dizer, diante disso, nacional. Aí o governo federal tinha que agir de uma forma mais orgânica e, de certa maneira, dar mais visibilidade a um esforço que ele já vinha fazendo. Mas, por falar em forma orgânica, eu queria antes dizer que nós estamos discutindo o tempo, mas dizem que antes tarde do que muito tarde. Então, de qualquer forma, o fato de o despertar do governo para a urgência de segurança social é louvável e se sobrepõe a todas as restrições, mas nós precisamos fazê-las até para o próprio aprimoramento do plano. E eu queria levantar uma questão que o senhor já falou agora, que é a necessidade de ações orgânicas e integradas interdisciplinares. O senhor rememorou o início do plano, o primeiro grupo que começou a tratar dele, e nessa primeira fase havia um elenco de medidas chamadas ações sociais de impacto na segurança pública. Ações sociais que reduzam a exclusão, a pobreza, o desemprego. Tivemos até o governador Mário Covas respondendo à hipótese de ter que reduzir a criminalidade em 10%, respondendo, bom, eu reduzo se o presidente reduzir o desemprego em 10%. Ou seja, a questão social é um componente do aumento da violência, né? Acho que esse aumento que se verificou, o senhor citou há pouco, nos últimos anos, decorre do agravamento também dos nossos problemas sociais. Mas essas medidas que apareciam no primeiro esboço do plano desapareceram. Onde foram parar essas medidas na versão que não apareceram na versão final? Não, aí, Tereza, o problema tem que ser bem esclarecido. Quer dizer, na realidade, a matéria-prima essencial, tanto da versão do general Cardoso como da do ex-ministro José Carlos Dias, foi mantido. E a minha convicção é de que nós aumentamos ainda mais a abrangência social do plano.
entendeu? Quer dizer, não existia, naturalmente, porque não houve uma revisão, não houve tempo para isso, mas não existia nas versões anteriores nenhuma menção, por exemplo, ao plano de direitos humanos que já está sendo executado há alguns anos no Brasil. Quer dizer, eu acho que esse fundo social que você coloca, e você falou do desemprego, e é um bom exemplo, esse fundo social realmente existe, não é? Quer dizer, nós ainda temos carências, nós temos insuficiências, e não seria um governo sério como esse que procuraria tapar o sol com a peneira. Mas o senhor não Agora, acha que o a plano criminalidade... tem um enfoque muito repressivo, exclusivamente repressivo? Não acho, eu não acho. Eu acho que, na realidade, as coisas estão balanceadas do ponto de vista de que hoje se tem uma noção mais exata desse fenômeno ainda misterioso da violência. Quer dizer, é preciso, quando se percorre esse terreno, fugir da propensão para agarrar certezas, porque realmente esse ainda é um terreno que, no mundo, do ponto de vista da ciência, do ponto de vista da religião, ainda é um mistério saber por que Caim matou Abel. Quer dizer, na realidade, por que o homem é predador do seu semelhante? Por que ele é capaz da violência gratuita, sem nenhuma motivação? Isso ainda é uma questão que se coloca. De maneira que, nessas causas, existia realmente, antes desse plano, antes dessa questão dos direitos humanos, uma tendência de resumir toda a questão da segurança e da violência a um problema da polícia ser mais ou menos eficiente. Depois começou-se a ter mais interesse no mundo, não é? Por essa questão de achar as causas reais da violência e começou-se a identificar as causas sociais como também capaz de explicar a violência. Agora, não existe, Tereza, a causa única. Quer dizer, é claro que o desemprego influi nessa questão da violência, mas não há um automatismo, não há uma condicionalidade assim estreita em a pessoa desempregada, mais dia menos dia se tornará um infrator da lei. Não é? Não, claro. As cadeias no mundo estão cheias de pessoas que cometeram delitos, empregadas e algumas até muito bem empregadas. Mas também repressão só não resolve, como as causas são várias. Por isso é que esse plano, como notou, aliás, o governador Mário Covas e alguns analistas mais profundos também têm notado, esse plano apresenta essa novidade de ter enfocado a violência no Brasil, levando em conta vários aspectos que contribuem para ela. Ministro. E o aspecto social, eu acho que está bem contemplado. Agora, esse plano não é o plano de governo que chamou a si todas as tarefas do governo. Quer dizer, na realidade, é um plano que enfatiza o aspecto da segurança e do combate à violência de uma maneira mais direta. Mas todos os outros ministérios, todos os demais órgãos do governo estão trabalhando nesse sentido. Ninguém conseguirá me provar que no tempo da inflação a 2.000%, nós já não tínhamos um índice inquietante do ponto de vista da violência. Quer dizer, ninguém vai me provar que com a inflação, digamos, doentia que nós estávamos e que esse governo colaborou decisivamente para que ela baixasse a níveis toleráveis, que essa inflação desmesurada era alguma coisa favorável à luta contra a violência e que ela devesse permanecer. Mas nessa houve questão... toda a luta do governo contra a inflação, como está havendo a luta do governo em outros setores. Agora, o plano prioriza, quer dizer, dá mais ênfase, dá mais nitidez a certos aspectos que hoje, levando-se em conta o grau de conhecimento que se tem em relação ao fenômeno da violência, desde que você tenha esse conhecimento do ponto de vista também de uma posição progressista,
você leva em conta também os fatores sociais. Essa questão eu acho que o plano levou. Daniel. Ministro, de fato, o senhor colocou que a violência não tem uma solução única e que não tem uma solução milagrosa. É verdade. É também verdade que a violência não é espalhada pelo país da mesma forma. A gente sabe que regiões metropolitanas das grandes cidades, onde você tem altíssimos índices de desemprego, onde você tem altíssimos índices de miséria e concentração urbana, também concentram os maiores índices de violência. Quer dizer, isso já dá uma pista de que tipo de ação deveria ser priorizada para diminuir a violência. Eu acho que o plano ele tem essas ações. Como o senhor falou, tem um componente social e tem um componente repressivo. Me parece que a mídia, de forma geral, tem dado mais atenção aos componentes repressivos. Não só a mídia, mas também declarações do governo e da base aliada. Exemplo é, você vê essa pressão por exército na rua, ou de uma volta de uma lei de segurança nacional, ou de infiltração de agentes policiais em organizações criminosas, criação de um sistema de inteligência, uma série de medidas que dão muito mais ênfase ao caráter repressivo do que ao caráter social. Por mais que se acredite que o governo de fato está priorizando o caráter social, qual é a diferença agora? Quer dizer, desde 97 não se consegue desconstitucionalizar a unificação das polícias para poder mexer num problema crônico que é existir duas polícias. Não se consegue aprovar a lei de armas como se gostaria. Não se conseguiu, na reforma do judiciário recentemente discutida, acabar de fato com a justiça militar, que é um fator gerador de impunidade. Não está novamente caracterizado como uma briga de um homem só? Uma briga do ministro da Justiça, mas não uma briga do governo federal? Não, eu não acho. Eu acho que a gente tem que ser realista nesse balanceamento. Quer dizer, muita coisa nos últimos tempos foi conseguida mesmo antes do plano, porque é toda uma mentalidade que, a meu ver, começou a mudar nesse país, das pessoas terem menos leniência, menos aceitação ao problema, por exemplo, da impunidade. Né? Quer dizer, mesmo antes do plano, no regime democrático, com todas as garantias constitucionais, praticamente alguns deputados saíram da tribuna para a prisão. Quer dizer, isso é um fato absolutamente inédito na história republicana. Né? E não foi nenhum ato institucional, nenhuma medida excepcional. Não, foi o funcionamento da lei. É porque realmente houve esse tipo de percepção cada vez maior da sociedade brasileira em exigir o respeito da lei e ter menos conformidade com a impunidade. Portanto, eu acho que as coisas estão se movimentando. Quer dizer, na realidade, algumas coisas demoraram mais do que outras, mas se conseguiu muita coisa. Quer dizer, eu sou de uma época que passou pela faculdade, se estudava direito penal e não existia autonomamente a figura da tortura. Hoje a tortura é punida severamente. Quer dizer, essa questão das armas também era uma questão absolutamente subavaliada no Brasil. Hoje existem leis no Congresso que estão sendo discutidas e o governo, nesse plano, fez questão de colocar uma medida forte de suspender todo o registro de armas até 31 de dezembro desse ano. Quer dizer, então eu acho que há um movimento no sentido de buscar um Estado menos, digamos, complacente com a impunidade, menos leniente em relação à violência. Agora, isso, não nos iludamos. Isso, no regime democrático, é fruto de um processo. São aproximações sucessivas e o importante é aquilo que alguém colocou. Se há ou não há vontade política. Eu acho que o governo federal já vinha expressando isso, mas agora, mais do que nunca, com esse plano, explicitou de forma categórica, de forma definitiva, que não tolerará esse tipo de predomínio que setores do crime estavam querendo ganhar em relação ao Brasil, principalmente na questão do narcotráfico. Eu queria pegar um aspecto do plano que eu acho que foi uma novidade, que é o compromisso número 9. Até quando eu saiba, é a primeira vez que o governo federal assume o problema da eliminação de chacinas e execuções sumárias. Como o senhor sabe, há esquadrões da morte e grupos de extermínio atuando em alguns estados do Brasil que vêm do tempo da ditadura, quer dizer, que sobrevivem
a funcionários de secretarias públicas que se eternizam, muda o governo todo o tempo. Eu queria saber se o modelo de lidar com essas chacinas, execuções sumárias, não dependeria, por exemplo, da aprovação da capacidade do governo federal. Se fala de uma maneira do senso comum de federalização da capacidade de investigação e de julgamento dessas chacinas que muitos estados não ganham, como o senhor bem sabe, e todo o trabalho do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana tentou fazer. Ministro, só para agregar um dado aqui ao que o professor falou, além desses grupos, alguns deles virem do tempo da ditadura, tem outro dado importante, que não só a CPI do narcotráfico, mas outras investigações mostraram, que é um imbricamento desses grupos com o Estado. Nós temos hoje, com a representação política da sociedade. Nós temos governadores envolvidos, temos deputados, temos senadores, agentes públicos prefeitos eleitos, da fronteira norte, muitos envolvidos com essa tipo de atividade, que até seria um argumento a mais, até se é uma sugestão que o professor fez. Quer dizer, é exato que existe um processo de impunidade. Eu não vou negar isso. Agora, existem esforços sendo feitos no sentido de diminuir essa impunidade. Quer dizer, às vezes ela depende de legislação, às vezes ela depende de ações efetivas que os governantes têm que tomar, às vezes depende de um tipo de reação que a própria sociedade tem que ter. Quer dizer, eu acho que do ponto de vista da vontade política do governo federal, não só antes, através, por exemplo, da propositura desse projeto que o professor Paulo Sérgio se referiu. Quer dizer, a federalização dos crimes contra os direitos humanos. Quer dizer, na medida em que a atribuição constitucional é do Estado e que alguns estados não revelam uma certa disposição de apurar esses crimes, então haveria a possibilidade, por iniciativa do Procurador-Geral da República, de mudar a competência desses crimes da Justiça Estadual para a Justiça O senhor defende essa proposta, ministro? Defendo e fui um dos signatários. Por que não entrou no plano essa proposta de federalização? Porque ela depende, ela já está quase aprovada pela reforma judiciária. Quer dizer, houve uma iniciativa legislativa que fracassou, inclusive, do deputado Nilmar Miranda, me parece. Não, mas de qualquer maneira, hoje existe... Não houve empenho do governo no legislativo. Houve uma espécie de acordo, um acordo consensual das lideranças de fazê-la menos radical do que era a proposta do governo. Porque a proposta do governo, por simples iniciativa do Procurador-Geral ou então do Conselho Nacional de Defesa Humana, você podia tirar um caso que estava entregue ao Estado X e federalizar. Bom, no Congresso, essa proposta radical do governo foi mais trabalhada e eu acho que chegou a uma solução que me parece perfeitamente aceitável. Quer dizer, hoje, o procurador representa ao Superior Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça é que decide se é o caso de chamar para a Justiça Federal o processo que está correndo no Estado. Mas isso não podia ser medida provisória, uma solução razoável. Não é? Não porque é de natureza constitucional. Vamos falar sobre isso depois, então. Constitucional. Nós vamos fazer um rápido intervalo. O ministro Roda Viva volta daqui a instantes. A gente volta já já. Nós estamos de volta com Roda Viva esta noite entrevistando o ministro da Justiça, José Gregório. Para você participar do programa, o telefone é o 252-6525, o código 11 aqui de São Paulo. Antes você põe aquele 0, o código da operadora, que eu já nem repito mais, porque todo mundo já automatizou isso. E o nosso fax é o 3874-3454, também aqui de São Paulo. O endereço do programa na internet, rodaviva@tvcultura.com.br. Ministro, está acontecendo nesse programa uma coisa que para mim, aqui estou há quase 2 anos aqui, é inédita.
uma quantidade gigantesca de e-mails, todos batendo na mesma tecla. São pessoas que têm o exato ponto de vista, absolutamente indignadas em relação ao plano de segurança na questão do desarmamento, né? Eu não tenho nem como mencionar o nome das pessoas, são mais de 60 e-mails, mas a linha geral é essa, dizendo que estão desarmando os cidadãos honestos e deixando os bandidos armados, que bandido não vai registrar arma quando compra numa loja, que estão desempregando gente porque a indústria de armas vai falir, que estão acabando com a vida de quem vende arma, que estão tirando o direito das pessoas, enfim. Eu vou depois mandar, como a gente faz normalmente, todas as mensagens enviadas ao programa são encaminhadas ao entrevistado. Inclusive para ver se as fontes são diferentes, né? Sim, não, nesse caso aqui parecem que sim, mas são muito indignadas as mensagens nessa linha. Marcum, de eu queria fazer uma pergunta nessa linha. Nos jornais a gente recebe também um número altíssimo de e-mails com esses mesmos argumentos. Essa polêmica, só para completar, não chegou nenhum no outro sentido. Quer dizer, não chegou nenhum telespectador dizendo que apoia a decisão do governo de proibir a venda de armas. Vamos mandar e-mails para os essa polêmica, telespectadores, ministro, então. por favor, essa polêmica, sem querer entrar no mérito da polêmica, mas entrando no fato concreto. Na Inglaterra, onde foi feita uma medida idêntica, eu li no começo do ano no Sunday Times uma reportagem mostrando que lá hoje existem 3 milhões de armas ilegais no país, houve um crescimento muito grande do comércio de armas ilegais e que não resolveu o problema da violência, ao contrário, aumentou a violência na Inglaterra e mais, quer dizer, com o advento do crescimento do mercado de armas, ao invés de ter revólveres, hoje lá eles compram metralhadora por 400 libras. Quer dizer, esse é o armamento pesado, que é mais ou menos o que acontece aqui, eu com o armamento queria contrabandeado. colocar o problema da seguinte maneira. Nós, indiscutivelmente, o governo é o primeiro a reconhecer, vivemos hoje uma crise séria dessa questão da violência, não é? Se isso fosse uma questão de saúde, você teria que tomar medidas no sentido de combater essa epidemia, não é? Seria admissível que o governo, do ponto de vista de saúde, se socorresse de medidas drásticas, porque se trata de atacar uma epidemia. Bom, nós estamos diante de uma situação praticamente epidêmica. O professor Paulo Sérgio, boa parte da vida dedicada exclusivamente a estudar esses fenômenos, sem exagero, coloca a situação atual da violência no Brasil como uma situação epidêmica, não é? Nesse sentido, nós temos estudos, temos observação de que a arma no Brasil, até pouco tempo, quando nós fizemos a primeira lei no sentido de transformar o porte ilegal ou a detenção ilegal da arma numa banalidade que, quando muito, trazia a consequência de uma multa, porque se tratava apenas de uma contravenção, nós transformamos isso num crime e num crime punido com pena rigorosa, não é? Quer dizer, começamos a combater uma coisa que no Brasil era banal. A pessoa tinha a arma que quisesse, no lugar que quisesse, não é? E começamos a observar, e aí são estudos fornecidos pelas polícias do Estado, de que boa parte dos homicídios no Brasil eram praticados por armas que tinham sido de pessoas como esses telespectadores que estão reclamando. Quer dizer, tinha uma arma, mesmo que não fosse legal, na mão de uma pessoa que não era bandida, mas, de repente, num confronto com o bandido, levava pior e, na melhor das hipóteses, perdia apenas a arma e não a vida. De maneira que a intenção do governo em mandar o projeto que está sendo discutido, e quando o presidente da República mandou para o Congresso, ele não disse que mandava um projeto, como a gente costuma dizer, de bronze, para não ser afetado em nenhuma parte, como se fosse uma escultura, mas alguma coisa para ser discutido, para levantar realmente o interesse da opinião pública
sobre uma questão que estava extremamente banalizada, que era o uso indiscriminado da arma nesse país. Mas, ministro, como é que As se estatísticas combate? estão cheias de pessoas que, às vezes, numa esquina, por uma simples discussão a respeito de uma amassadinha num paralama de um veículo, não é? De um objeto, portanto, rejeitável, de repente se desgraçavam para o resto da vida, tirando a vida porque tinham uma arma no porta-luva. Mas como Maneira combater que o a contrabando, ideia ministro? do governo- Contrabando de armas, como combater? Bom, mas é uma série de medidas que você toma, mas você não pode deixar de atacar um dos pontos nessa cadeia de transmissão do uso indiscriminado da arma. Você não pode deixar de atuar na questão da comercialização dessa arma. Quer dizer, na Inglaterra foi feita uma experiência radical que ainda está em curso. Quer dizer, os ingleses ainda não rejeitaram a medida que tomaram há cerca de 2 ou 3 anos de proibir o uso da arma. É alguma coisa que ainda está em experiência, mas eles chegaram à conclusão que, diante do aumento do índice de violência para os padrões ingleses, eles tinham que tomar uma medida como essa. Mas aumentou Quer dizer, o número de armas, governo não aumentou o pode número de ficar armas e aumentaram os casos. insensível a essa questão da arma e não tomar providência nenhuma. Nós tomamos a primeira. Transformamos o que era contravenção num crime. Tomamos agora a segunda, de verificar nesses 6 meses como funciona essa questão quando o registro de arma, que é necessário para você que adquiriu uma arma, levá-la legalmente para sua casa, esse registro está suspenso por 6 meses. Claro, quem tem uma Vamos atacar o contrabando? Quem tem uma loja de arma está frito, né? Bom, mas a questão Quebrou. da exportação, que é o forte dessas indústrias de armeiras do Brasil, a exportação não está proibida. Pois é, ministro. Eventualmente será, em casos excepcionalíssimos, não é? Se um determinado país ou determinados países limítrofes não zelarem para que a arma brasileira exportada para esses países retorne. Pois é, ministro. Então agora... Não, eu não estou particularizando, mas eu estou dizendo qual é a disposição do governo nessa questão. É realmente completar o ciclo do ponto de vista de que um dos fatores para o aumento da violência nesse país, ao lado do narcotráfico, foi tabulado O governo espera com ter base apoio? em pesquisas, que é o uso indiscriminado das armas. Ministro, o governo espera ter apoio nesse tipo de coisa, porque o que me surpreende, como eu mencionei, não apenas aqui, é que todo o lobby das indústrias de armas é muito forte. O raciocínio de quem tem uma arma, eu conheço diversos amigos, empresários que têm arma e que acham que aquilo ali é um instrumento de defesa fantástico, não é o meu ponto de vista, mas eles acham que sim, né? E parece que se sentem nus se não estão com uma arma dentro da bolsa. Essas pessoas têm uma organização e têm uma estrutura para defender o seu ponto de vista. Agora, a opinião oposta, a opinião de quem acha que a arma não é importante, que o desarmamento é fatal, existem uma ou outra organização não governamental, mas elas não têm a mesma capacidade nem de organização, nem de defesa dos seus interesses. Mas olha, aritmeticamente, houvesse, digamos assim, por imaginação, um plebiscito, ganha o partido da não arma, diante da situação que nós estamos passando. Agora, eu entendo essa posição. Eu não tenho uma posição totalmente incompreensível em razão dessas pessoas que acreditam que, tendo uma arma, psicologicamente estão mais amparadas, etc. Mas isso não tem base nos fatos. E ainda sem fugir, Não fugindo tem da polêmica, base ministro. nos fatos. Fugindo da Quer dizer, polêmica não é uma toda crítica. vez que há um confronto entre, de um lado, uma pessoa que já não tem mais valor nenhum a defender nem a prezar, e outra pessoa que, embora armada, é uma pessoa que tem valores éticos, que tem valores espirituais. Quer dizer, esse confronto é sempre negativo em relação ao não bandido que usa uma arma quando se enfrenta com um Ministro, mas bandido. vamos deixar só uma coisa clara, que, aliás, existe uma certa confusão. Uma coisa, e está, inclusive, sendo discutido no Congresso Nacional, uma coisa é o fim do porte de arma, outra coisa é o fim da posse ilegal de arma, não é isso?
Quer dizer, uma coisa é o cidadão poder ter uma arma dentro de casa, outra coisa é ele poder portar na rua, como é o caso que o Marcum estava dizendo. Quer dizer, o senhor não acha que essa questão dessas pessoas que defendem ter uma arma em casa é uma sensação de falta de segurança que o Estado lhe deve? Não é isso? Quer dizer, ele exige ter uma arma em casa porque ele não se sente protegido pelo Estado. Ou seja, os bandidos, essa é a questão que se coloca. Bom, aí, os bandidos vão estar armados Ibsen, na rua, aí bater na sua porta em casa e você não tem quem te variado, defenda. É muito variado. Eu ouvi no Congresso americano, um dia que estava lá visitando, por acaso, de repente um senador achar que o porte de arma, que o uso da arma, não é, no país do rifle e do Smith-Wesson, é uma dimensão da cidadania, entendeu? Quer dizer, então a justificativa é muito variável. Agora, no momento que nos cabe, como governo federal, apoiando os governos estaduais, uma cruzada sem quartel contra a violência, num aspecto em que a arma estava sendo banalizada, em que a arma não tinha nenhum olho público no sentido de controlar o seu uso, de fiscalizar o seu uso, o governo federal tinha que ter mexido essa pedra. Agora, ministro... Eu queria perguntar uma coisa sobre a arma. Não há a menor dúvida de que particulares com armas são candidatos a cadáver, se reagem. 6 em 10 homicídios no Brasil ocorrem com armas de fogo. Então, evidentemente, o governo tomou uma medida corajosa, independente, diante do poderoso lobby das duas empresas que controlam 80% do mercado de armas no Brasil. O que eu queria saber é se o seu diálogo com os relatores dos diversos projetos de lei, de várias natureza, de controle do armamento, tem prosperado. Bom, Paulo, eu sou daqueles que acham que o Congresso, na produção da lei, é uma instância necessária, entendeu? Quer dizer, o Congresso não é só uma casa que, em abstrato, defende a cidadania, defende as liberdades e é um ornamento democrático. Pela quantidade de medidas provisórias que o governo edita, acho que é só o senhor no governo que acha isso. Mas, de qualquer maneira, essas medidas são também conferidas no Congresso. Eu acho que na feitura, no mecanismo de feitura da lei, é muito importante a contribuição do Congresso. A lei de execução... Então, realmente, o governo mandou um projeto que eu entendo rigoroso nessa questão da proibição, mas, como eu disse e repito, o presidente abriu o debate. Então, estão surgindo substitutivos no sentido de fazer excepcionalidades que o projeto do governo não tinha feito. Então, o que está proposto, sem prejuízo dessa medida que nós tomamos, no sentido de suspender o registro, não é, é uma mesa redonda no Ministério da Justiça, em que vamos colocar os que defendem a tese das excepcionalidades e aqueles que defendem a tese do projeto inicial do governo mais rigoroso. E eu também estou convidando pessoas que têm essa convicção, que eu acho perfeitamente compreensível, não é? Há um juiz do Superior Tribunal Federal, o Flávio Berrenbach, que é um nome conhecido, ele é um homem que lida com armas e acha que o uso da arma faz parte dos direitos individuais da pessoa. Ele tem, de boa fé e convictamente, essa posição. Então, pessoas como ele estão convidadas também no sentido de se conseguir uma solução o quanto possível mais consensual em relação ao projeto inicial. Ministro, Agora, não me digam que o Brasil tratava com seriedade, com critério, essa questão das armas até muito pouco tempo, porque não o fazia. A verdade é essa. Ministro, o senhor falou da questão da impunidade. Essas 8.000 vagas penitenciárias que estão se criando com o plano, ou que promete se criar, elas não acabam com o déficit que existe hoje. Números de 98, existiam 250 mil mandados de prisão não cumpridos. O plano também propõe um mutirão para acabar com para cumprir todos esses mandados.
E o plano também estimula os estados a punir, aumentar a punição com prisões, ou seja, quem tiver mais crimes, apuração de crimes punidos com prisão, quem aumentar essa apuração vai ser contemplado com mais recursos, inclusive é o que diz a medida provisória. Como é que o governo pretende fechar essa conta? Quer dizer, propõe-se aumentar o número de prisões, mas não existe lugar nas cadeias. Quer dizer, não é uma cruzada sem quartel e sem cadeia também? Como... Não, eu acho que, em primeiro lugar, essa ajuda federal é sempre uma ajuda, porque os governos estaduais têm entrado com recursos. Para tomar o exemplo de São Paulo, todo mundo sabe que o governador Covas empreendeu um gigantesco plano de construção de penitenciárias em São Paulo e construiu 22 penitenciárias, salvo engano, pode ser 23 ou 21, e apenas em 9 ele foi ajudado em 80% pelo governo federal. De maneira que é uma ajuda que o governo federal está dando a um plano que pertence basicamente aos estados. Agora, ao lado das medidas, digamos assim, de encarceramento, digamos assim, o plano prevê outras medidas que foram feitas, mas que ainda não estão funcionando como poderiam funcionar. Do Penas ponto de vista alternativas. As penas alternativas. Onde o grande gargalo está na questão da fiscalização. Né? Quer dizer, elas não são aplicadas pelo juiz porque não tem a fiscalização. Porque a gente não tem vara de execução penal que faça isso, né? Ministro, Nesse sentido, faz parte desse conjunto de medidas, não vou chamar de pacote, porque essa expressão no Brasil não tem boa memória, mas de qualquer maneira faz parte desse conjunto de medidas que o governo tomou agora com o plano de segurança, a questão de rever a lei de execução penal, para adaptá-la ao projeto da nova parte geral do Código Penal, que já está pronto, já está em vias de ser enviado ao Congresso, feita por uma comissão de juristas coordenada pelo professor Reale Júnior, e já tem uma comissão funcionando, também coordenada pelo professor Reale Júnior, para rever a lei de execuções penais. Isso vai andar, por melhor que a promessa seja a lei, vai andar. tem que ser executada pelas varas de execução penal. Não há dúvida. E esse é o gargalo. São as mesmas varas que deixam presos apodrecendo. Agora, existe também, exatamente, quer dizer, existe nesse déficit entre aqueles que deveriam entrar na cadeia e aqueles que já estão na cadeia, existe também casos, e não são poucos, de pessoas que já ajustaram as suas contas com a justiça, mas, no entretanto, não são libertados. Existe esse problema também. Por isso é que o plano previu esse mutirão. Só um caso recente de Brasília, ministro. Quem já tem acertado as suas contas com a justiça. Só um caso de... Alguém que aparece, uma instituição que aparece sempre em quase todos os compromissos é o judiciário. Como é que o senhor imagina que é possível amarrar um papel mais proativo do judiciário na implementação desse plano? Bom, eu acho, em primeiro lugar, eu tenho a impressão que o judiciário no Brasil sempre se colocou numa posição de intocabilidade. Mas essa posição tem se transformado ao longo dos últimos anos. Em primeiro lugar, por esforço dos próprios juízes. Tem centenas de juízes, não é, que reconhecem esse déficit do judiciário em relação ao funcionamento da democracia no Brasil e, sobretudo, do combate à violência, que tomaram medidas e fizeram movimentos, não é, no sentido de acelerar a produtividade do judiciário. Em segundo lugar, houve essa reforma do judiciário que está em vias de chegar a bom porto. Quer dizer, faltam uma discussão, salvo engano, depois irá ao Senado, onde já existe as pré-condições para ser aprovada rapidamente. Quer dizer, e é uma reforma judiciária de envergadura, não é uma reforma judiciária cosmética. Não é? Em terceiro lugar, essa questão também da intocabilidade do judiciário
é preciso não esquecer que, nos últimos tempos, foi constituída pela primeira vez na história do Brasil uma CPI do Judiciário. Que pegou um senador da República. Bom, mas de qualquer maneira, juízes sentaram nessa CPI e tiveram que dar explicações, não é? Quer dizer, Mas e isso desapareceu, isso, de certa forma, desapareceu o que era esse traço da democracia brasileira, de que o judiciário era intocável e só tinha que prestar contas para a sua própria consciência. Quer dizer, isso, por obra também de juízes, não é? Vem se transformando, e eu acho que, sem dúvida nenhuma, que um país que passa por uma crise como essa da violência, significa que muitos fatores de vários poderes, não estão funcionando bem, e é claro que o judiciário não está isento de reparos sérios que a gente possa fazer. Mas eu também nego essa análise de que o judiciário está assistindo de braços cruzados essa situação pela qual o Brasil está passando. Mas são situações diferentes, né, ministro? Quer dizer, em relação ao judiciário, a possibilidade que o governo federal, que o Executivo Federal tem de atuação é uma. Em relação aos governos estaduais é outra, porque nesse caso há uma moeda efetiva que pode ser colocada em jogo. Quer dizer, a ajuda que o governo federal se dispõe a dar, ela pode de algum modo ser concedida ou não, dependendo da disposição dos governos estaduais de cooperarem, não é isso? Não há dúvida, mas eu acho o seguinte, Marcão, eu acho que, por exemplo, esse mecanismo, na hora que for aprovado, e não está longe disso, e você poderá federalizar um crime que esteja, digamos assim, negligenciado pela justiça estadual, esse já é um primeiro mecanismo. Isso era um tabu até pouco tempo nesse país, né? Entretanto, daqui a pouco vai ter um mecanismo que vai dar essa oportunidade. Em segundo lugar, essa reforma do judiciário já colocou de forma mais nítida a responsabilidade que os juízes têm, sobretudo com a velocidade da resposta. É preciso dar respostas que, num espaço de tempo socialmente admissível. Quer dizer, se você dá uma resposta para um caso que aconteceu hoje, daqui a 6 ou 7 anos, isso não é resposta, porque socialmente não é isso que a consciência coletiva espera. É isso que dá a sensação de impunidade, de que essa é a terra da impunidade. O não cumprimento das sentenças judiciais, né, é um dos fatores que mais fortalece a noção de impunidade. Especificamente sobre isso, o que pode fazer o Executivo junto ao Judiciário? Olha, nós estamos fazendo, Tereza, o que é possível também no sentido, porque um plano como esse não é só o seu conteúdo, mas o seu papel didático. Quer dizer, a possibilidade que você tem através desse plano e contagiando toda a sociedade no sentido de chamar a atenção de todos para esse problema, não é? Então, um plano como esse, quer dizer, deixa mais patente, mais atual o tema. Nós estamos, por exemplo, fazendo acordos ou convênios com tribunais no sentido dos tribunais darem respostas mais ágeis a mecanismos, por exemplo, como a Corte Interamericana de Justiça ou então a Comissão Interamericana de Defesa dos Direitos Humanos que funciona em Washington. Isso é todo um problema didático. Nós fizemos um congresso, por exemplo, não é? Para tornar as coisas um pouco mais leves. Fizemos um congresso em Brasília, tenho a impressão que o professor Paulo Sérgio estava presente, não é? Exatamente para chamar a atenção dos judiciários estaduais sobre essa nova realidade que existe no mundo, que existe uma rede internacional para lutar pelos direitos humanos e sem sacrifício de nenhuma soberania, todos os países de uma organização como a ONU participam, não é? E recebem as indagações sobre como é que aconteceu determinado caso e que providência foi tomada e que sentença foi dada e se a vítima foi indenizada, etc., como uma coisa normal nesse século XX para o século XXI. Ministro, na vida No real, entretanto, isso tinha o rechaço de muitas justiças estaduais. Então, nós estamos
numa fase didática de mostrar a importância Mudar a dos mentalidade judiciários do estaduais darem resposta. Não é? Podiam dar Mas resposta para a ouvimos sociedade também, vários presidentes de judiciário nesse Congresso se impertigarem e dizerem com todas as letras que o Estado X ou o Estado Y não aceita nenhum tipo de interferência à sua soberania, Ministro, etc. aqui- Isso para mostrar como também reside essa questão do judiciário, não só na questão legal, processualística, mas também num dado sociológico e num dado de Em cultura. Brasília, onde o senhor mora, Eu ministro, estou falando de uma coisa bem mais corriqueira, ministro, que é o seguinte: o sujeito cometeu um crime, foi condenado, evadiu-se, está por aí Não, e ninguém vai atrás Tereza. para pôr na cadeia. Tereza, exatamente Mas isso. nós- Em Brasília, onde o senhor mora, o ministro, governo isso. federal, assim que tomou posse, nós chamamos a Polícia Federal, no tempo que ainda não tínhamos total integração com a Polícia Federal, porque estávamos começando o governo, e dissemos, por exemplo, os assassinos do Chico Mendes, é ponto de honra que sejam de novo presos. Eles estavam há mais de 3 anos evadidos. Mas essa Mas semana esse é um eles aconteceu um foram caso em presos. Brasília, ministro. quero- A Ministro, por Georgina, favor. no exterior, também Ministro. estava soltinha da Aconteceu um da caso Mas Silva. esses em são Brasília, crimes de ministro. estrelas, ministro. O que revolta a sociedade... É o casal, é isso. Quem matou o casal que em Exatamente. Brasília e deixou abandonado com a criancinha Recebeu um dentro indulto do- de Natal, do ministro. lugar ermo. Recebeu um indulto de Não foi Natal, preso, dia já. 25 de dezembro, não voltou para a esse de cadeia. Brasília- Ele tinha esse de 4 Brasília- homicídios. Coisas assim. Quer dizer, eu não tô Enfim, falando são de casos crimes cinco como esse. estrelas, o exatamente. Chico Mendes, a Georgina. O que revolta a sociedade é o fato dos algozes das suas vítimas, os crimes anônimos de pessoas desconhecidas, não famosas, não é um Chico Mendes, e que não acabam não sendo condenados, acabam por aí. Ou condenados não há e não dúvida presos. nenhuma. Vocês contrário, são né? condenados, Nesse mas não são sentido, presos, mais não nesse pagam pelo sentido. seu Mais crime. do que não, e o presos são contrário, soltos quando o por criminoso indulto. é 5 estrelas, também Não. não é E o condenado. Cinco Estrelas, então? Eu sei, mas o Marcum colocou bem a questão. Quer dizer, existe um impedimento constitucional. Se a gente mudasse o tipo de Estado, tudo bem. Mas desde Montesquieu existe essa divisão de poderes. Mas não é? esse Quer dizer, o subsistema de executivo, inteligência, que é o ministro, governo esse- Fernando Henrique, esse não Henrique- tem esse poder de entrar no judiciário e ditar as regras Não, do sim, a judiciário. separação dos poderes. Mas eu quero perguntar, Mas esse tem um- subsistema de inteligência de segurança pública que Vai o senhor está agir. criando, é CISP, Vai né? Eu acho que é agir no essa sigla. sentido- Ele não poderá ajudar a localizar foragidos, gente condenada que a justiça não alcança. Para que servirá esse CISP? Claro. Esse Sistema Integrado de Olha, Inteligência? na Isso é um semana SNI passada, novo? não, O que é isso? eu vou dizer a você que esse subsistema já está operando, porque ajudou, junto com a Polícia Federal, por exemplo, a uma pessoa que estava há 11 anos se evadindo da polícia, que era um fazendeiro lá do Pará, né, mas que era mandante, quase que confesso, da morte de um líder rural, né? Quer dizer, ele foi localizado e foi preso. Já dentro dessa nova mentalidade que está surgindo. Quer dizer, na realidade, eu acho que esse plano vem não como um ponto final, mas é um ponto importante porque acelera uma inflexão que já vem de alguns anos, no sentido do Brasil não tolerar mais a impunidade. Quer dizer, então, eu acho que o esforço agora é como você, mesmo respeitando a autonomia do Poder Judiciário, como você o contagia, como você o imanta, como você o entusiasma para ele se integrar nessa cruzada que o plano de segurança do governo federal quer começar a partir da sua divulgação quinta-feira passada. Ministro, nós vamos fazer mais um rápido intervalo e Roda Viva volta já já. Atenção, estamos no ar. MSA.
Tá difícil aqui, viu, no intervalo. Estamos de volta com o Roda Viva, hoje entrevistando o ministro da Justiça, José Gregório. Você vê que eu não consigo botar ordem nem quando está fora do ar, imagine no ar, né? Para você participar do programa, as perguntas podem ser feitas pelo 2526525, telefone aqui de São Paulo. O fax é o 3874-3454 e o nosso endereço na internet, rodaviva@tvcultura.com.br. Luiz Carlos Margini, da freguesia do Ó, aqui na capital, e a Fátima também de Brasília mencionam uma questão que também está citada no plano. O Luiz Carlos diz o seguinte: ministro, a gota d'água para o lançamento desse plano não foi o caso do sequestro do ônibus no Rio de Janeiro? E o que o senhor achou das cenas mostradas pelas televisões? Foi contra ou a favor dessa apresentação dessas cenas? E a Maria de Fátima, de Brasília, que manda pela internet a sua pergunta, diz: como o senhor fala em vontade política, se quando foi secretário de Direitos Humanos prometeu se reunir com os diretores de TV para diminuir a violência gratuita nos filmes e toda a programação continua. A violência gratuita dos filmes americanos, segundo ela, continua sendo vista por crianças e jovens às 14h em horários impróprios. O senhor não deve fazer ideia de como essa violência televisiva influencia a criança ou o jovem do futuro e os jovens que estão aí nas ruas sem rumos. E mais porque o governo não investe mais em educação e ensino profissional. E há um item do plano que justamente menciona a questão de se estabelecer algum tipo de autorregulamentação das televisões. Então, eu queria... Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer para esse telespectador que eu não enrolei a bandeira. Quer dizer, o esforço que eu fiz como secretário de Direitos Humanos no sentido de estimular uma autorregulamentação da parte das televisões, esse esforço continuará. Não é uma coisa que foi interrompida e agora, com o ministro da Justiça, existe um item que coloca nesse painel de causas que contribuem para a violência geral também a responsabilidade dos meios de divulgação, porque no Brasil, pode ser diferente em outros países, mas num país adolescente como o nosso, e de certa maneira com muita emergência social, a televisão tem grande importância. Quer dizer, para grande parte da população, a televisão é uma espécie de janela para os problemas do mundo. Porque o senhor acha que a imprensa fez bem, a mídia eletrônica, a televisão fez bem em transmitir ao vivo o episódio do sequestro? Não, eu acho o seguinte, eu acho que realisticamente, no meio de tantos jornalistas, era um fato jornalístico. Então, você cobrar a não publicação ou a não veiculação disso é você defender uma posição irrealista. Agora, eu acho que a exibição continuada, eu acho que foi excessiva. Quer dizer, na realidade, se me dissesse como é que deveria ser, eu não tenho a expertise técnica para dizer, mas eu já vi a televisão, através de chamadas, transmitir fatos tão dramáticos quanto, sem a exibição continuada. Mas a exibição ao vivo foram 2 horas. Não foi a exibição ao vivo que deu um estado de choque, que deixou o país em estado de choque, Tereza, e produziu uma reação que levou ao próprio plano? Não há dúvida que não levou ao plano, porque eu expliquei na primeira pergunta, cronologicamente, que isso já estava sendo... Sim, digamos que estava na linha de produção. Sim, o plano já existia, mas apressou não há dúvida o seu que fechamento. Um fato como esse, que comoveu praticamente o presidente da República, 60 milhões de brasileiros, isso tem que ser levado na linha de conta. Mas talvez não tivesse botado uma trilha sonora tão dramática. O que eu acho, Marcum, é o seguinte, eu não tenho a certeza se a pessoa que estava atrás, comandando, digamos, tecnicamente, se aqueles atos de tortura, já de si, tão bárbaros, se eles tivessem chegado além daquele limite, se tinha alguém com critério no sentido de evitar certas cenas. Até porque seriam O bandido poderia, por exemplo, ter ido para o problema, como estatisticamente ocorre, para o problema da sexualidade. Ou poderia ter tirado uma faca e ter começado devagar a torturar. Quer dizer, então, em primeiro lugar, houve alguém com critério que estivesse comandando isso? 2, jornalisticamente, precisava haver uma transmissão contínua.
Quer dizer, eu não me lembro, sinceramente, de outro fato chocante que tenha sido uma transmissão contínua ao vivo. Ministro. Quer dizer, geralmente, emissoras de televisão, não é, da própria organização que, pelo menos, começou a transmitir ao vivo, que pontuam esse noticiário, não é, fazendo o que vocês chamam de inserção. Não é? Quer dizer, eu acho que isso tinha muito mais sentido de você combinar o jornalismo com você também não agudizar a emoção nacional ao ponto que chegou. Ministro. Agora, concordo com a Tereza Cruvinel. Quer dizer, era um fato de grande potencialidade jornalística que, de certa maneira, arrepiou o país, e isso, é claro, que tinha que ter influência no sentido de apressar uma coisa que já estava na linha de produção do governo. Ministro, essa questão a gente está discutindo como foi noticiada, mas houve um fato que mostrou, no mínimo, tremenda ineficiência da polícia e uma violência inacreditável. Talvez esse seja o binômio que está caracterizando a polícia no Brasil. A gente tem mais de 10 anos de democracia, a polícia é uma entidade fundamental numa sociedade democrática, mas ela está completamente extrapolando suas funções, agindo, quer dizer, investiga pouquíssimos e resolve pouquíssimos crimes, e quando age, então dizem agora que a Polícia de São Paulo está matando uma pessoa a cada 9 horas. Em outros estados a gente sabe que a polícia é igualmente violenta. Em relação a isso, uma das propostas que se coloca para mexer na questão da eficiência policial e do controle do policial é a unificação das polícias e começar a trabalhar isso de uma forma diferenciada. A gente sabe que esse é um assunto polêmico e tem um lobby poderoso no Congresso. Uma das propostas que se encontrou foi usada, por exemplo, na época do Luiz Eduardo Soares, no Rio de Janeiro, que era a questão do Instituto da Segurança Pública. Ele unia as duas polícias, criava uma nova estrutura e ele retreinava, resselecionava policiais e colocava para trabalhar junto desde a base até o topo. Esse tipo de medida não é o tipo de coisa que deveria ser incentivada pelo governo federal. Recentemente, uma matéria mostrou que isso está sendo, de certa forma, abandonado no Rio de Janeiro, na prática. Então, estão cedendo aos lobbies novamente da Polícia Militar. No jornal. Não, eu concordo com o Denis, só que ele faz a pergunta num tom como se esse plano já tivesse 5 anos e a gente não tivesse feito nada. Não, pelo contrário. Só o tom é que é discordante, mas o seu contra conteúdo a polícia, não contra o plano, tem o meu endosso. Quer dizer, eu até me manifestei publicamente por essa televisão que apresentou a matéria de uma forma muito jornalística, né? E, como sempre, e se tratando de TV Cultura, muito responsável, né? Muito construtiva. Então, eu queria dizer o seguinte, eu acho essa ideia que o Soares teve, né, uma ideia criativa, no sentido de ser um mecanismo para que haja essa convivência da Polícia Civil com a Polícia Militar. Agora, eu quero dizer o seguinte, Denis, com a força dos meus cabelos brancos, eu mentiria para o povo brasileiro se eu dissesse que essa unificação eu poderia fazê-la com um parágrafo nesse plano. Não, é impossível. Porque é uma questão complexa, é uma questão de convivência que você tem que estabelecer por aproximações sucessivas. Quer dizer, esse mecanismo do Rio de Janeiro é criativo e deve ser estimulado, e se ele custar dinheiro e esse dinheiro puder ser dado por esse fundo que foi criado agora no plano, não há dúvida nenhuma que esse numerário, esses recursos vão ser dados. Ministro, o senhor tocou agora, um ponto aqui. em todos os pedidos que os estados vão fazer, não existe a possibilidade do Estado apenas receber essa ajuda sem uma contrapartida. Tá. E, nesse ponto, esse plano inova, porque, geralmente, a contribuição do governo federal era dada sem contrapartida. Agora, existem alguns itens colocados na própria na medida que criou o fundo, de que algumas contrapartidas os estados devem fornecer. E uma delas é estabelecer ações efetivas de ação conjunta, de ação integrada entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. Quero dar um exemplo. Recentemente, aqui em São Paulo, houve um roubo cinematográfico
invadiram a pista do aeroporto de Congonhas e roubaram malotes de um avião, mais ou menos 4 milhões de reais. Pois bem, os autores desse assalto foram presos graças a um trabalho integrado, Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Federal, porque o aeroporto é considerado um território de jurisdição da Polícia Federal. Ministro, mas é que é um exemplo recentíssimo de que esse combate à violência tem que ser não um instrumento de vaidades ou de pruridos corporativos de uma polícia não se comunicar com a outra. Todo esse trabalho de integração deve ser feito e o plano está estimulando. Ô, ministro. Apenas o que eu repito é que, realisticamente, pelo que eu conheço do problema, e não conheço pouco, seria letra morta colocar desde logo a obrigatoriedade dessa fusão ou dessa unificação das duas polícias. Agora, não tenham a menor dúvida que tudo que depender do governo federal, e especialmente desse ministro da Justiça, vai ser feito no sentido de que haja integração dessas duas polícias, até um dia se chegar ao ponto de amadurecimento em que se possa falar, aí não como uma pretensão sem base, mas como alguma coisa que virá, na unificação. Ministro, o senhor tocou aí no ponto tempo, dinheiro, e falou que a medida provisória, que o plano inova. De fato, ela inova em relação a tempo e dinheiro. Aqui no artigo 7º da medida provisória que cria o Fundo Nacional de Segurança Pública, esse artigo, que aparentemente não tem nada a ver com segurança pública, ele diz o seguinte: as vedações temporárias de qualquer natureza constantes de lei não incidirão na transferência voluntária de recursos da União aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, e dos Estados aos municípios, destinados a garantir a segurança pública, a execução da lei penal, a preservação da ordem pública, incolumidade das pessoas, do patrimônio, bem assim a manutenção do sistema penitenciário. A única vedação temporária que existe a essa transferência de recursos da União para os Estados, ela está aqui no artigo 73 da Lei 9.504/97, que é a nossa sempre renovada lei eleitoral. Pela primeira vez nós vamos ter uma lei eleitoral dando bis. Ela vai se repetir nessa eleição. O artigo 73 é o que trata das condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais. No seu inciso 6º, a linha A, esse artigo trata exatamente do que a medida provisória procura revogar. Ele diz que é vedado ao agente público, servidor ou não, nos 3 meses que antecedem ao pleito, realizar transferência voluntária de recursos da União aos Estados e municípios e dos Estados aos municípios, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados os recursos destinados a cumprir a obrigação. Bom, os contratos pré-existentes e, abre-se uma exceção, na verdade 2, para atender situações de emergência e de calamidade pública. O espírito da lei está dito aqui. Essa vedação é exatamente para vedar que as autoridades tenham condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais. Perfeito. Ou seja, a medida provisória revoga ou tenta revogar uma vedação da lei eleitoral. Bom, e essa medida provisória... O que eu queria dizer é o seguinte... Agora, quem diz... Um país que tem jornalistas com essa capacidade, com essa acuidade, também tem que ter bons juristas. Não adianta falar mal. Então, isso foi bem estudado. O Amaral tem razão de que hoje já existe uma coisa saudável, do ponto de vista democrático, de uma proibição de transferências da União para os Estados para evitar num determinado período eleitoral. E dos estados Mas a própria lei colocou excepcionalidades. Quer dizer, você pode excepcionar quando se tratar ou de um caso de calamidade pública ou de um caso de emergência. É o caso. Nós estamos absolutamente convencidos que esse problema da violência no Brasil, como se coloca hoje, é um problema de emergência. De maneira que, do ponto de vista legal, se caracterizou no entendimento técnico-jurídico do governo, se caracterizou a emergência
como um caso em que seria excepcionalmente permitido que nos 3 meses anteriores à eleição, o governo, através desse fundo que foi criado, fizesse transferência. Ministro, onde é que está essa caracterização, ministro? Eu acho que é claro que esse programa não seria um exemplo de alguma coisa jornalística se não estivesse tratando o Amaral de um assunto que todas as pesquisas mostram que é uma das maiores preocupações do povo brasileiro. Pois é, ministro. Mas quer dizer, essas transferências, eu acho que elas estão caracterizadas como de emergência, portanto, são o caso de excepcionalidade que autoriza essas transferências. Agora, importa saber quando elas forem feitas, se elas forem feitas com intuito eleitoral ou partidário, o que eu posso garantir a você, que não serão. Da intenção do senhor. E aí eu aceitaria a crítica. Agora, do ponto de vista jurídico, você colocou uma questão, sem dúvida nenhuma, mas eu estou dando a resposta aqui, do ponto de vista... Mas tem outra questão, ministro. Do entendimento jurídico do governo, é que você podia, caracterizada a questão da violência no Brasil e da segurança como uma emergência, você poderia estabelecer a excepcionalidade. Pode estabelecer, ministro, mas para a próxima eleição, não para essa, porque o artigo 16 da nossa Constituição diz que a lei que altera o processo eleitoral só terá validade desde que seja editada um ano antes do pleito. Mas aí o problema aqui nós temos uma medida processo provisória eleitoral, modificando a lei. Sim, se você tivesse que é possível, mas não se você tivesse interferido no tipo de campanha, nas exigências de candidatura, quer dizer, se você tivesse feito uma lei que fosse interferir no processo eleitoral, como a mecânica do candidato expor as suas ideias, ser votado e depois ser reconhecido pelo tribunal. Perdão, data máxima vênia, aí quem diz não sou eu, é o ministro Edson Vidigal, que até ontem era o corregedor, o ministro corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, e ele disse, líderes, mas eu queria a medida provisória tenta alterar a lei. Data máxima vênia que o ministro da Justiça tem entendimento esse argumento diverso e está também apoiado nesse entendimento diverso pela opinião do Procurador-Geral da República e de juristas também de bom tom. Procurador-Geral da República, quer dizer, eu sem dúvida nenhuma, não, eles acham que o entendimento que o governo teve ao editar essa norma que o Amaral se referiu com perfeita veracidade, não é? Permite essa excepcionalidade que foi adotada. Ministro, sabe quem permite a excepcionalidade? Só uma coisinha. Sabe quem permite a excepcionalidade? Amaral, a própria lei. Só queria lhe pedir o seguinte, para que a gente não transforme o programa Roda Viva numa discussão jurídica sobre esse pequeno detalhe. É só uma última, não, porque não é um pequeno detalhe, porque o processo eleitoral... Eu acho que ele levantou uma questão... O processo eleitoral perfeitamente... Esse é um país de muitos desvios de comportamento eleitoral, não é do senhor, mas amanhã o senhor pode, na melhor das intenções, ajudar um governador repassando recursos para ele e este governador interferir na eleição municipal, beneficiando os municípios de seus aliados. Sim, isso é perfeitamente possível. Esse é o país do voto de cabresto. Sim, mas essa é uma hipótese que pode se colocar e, de repente, esse governador ter o mesmo benefício, digamos, numa declaração que o governo federal fizesse ou numa política que ele anunciasse. Quer dizer, a hipótese, em tese, pode se dar. O que eu quero garantir a vocês, perante a opinião pública do meu país, é que o critério de ajuda aos governos estaduais, mediante projetos concretos que vão ser apresentados e, portanto, não é um cheque que vai em abstrato, mas é um projeto que é apresentado, que é analisado por um comitê gestor. Ministro, por que nesse comitê não tem membros da sociedade civil? Passa a léguas de qualquer benefício eleitoral. Era isso que eu queria colocar, ministro. Resolvida a pendenga jurídica... Não, podia resolver, só um parênteses, podia resolver de outra maneira. Não, bastava seguindo o precedente, o governo editar, como houve, já houve precedentes, em caso, o governo, por decreto, a autoridade que vai receber o dinheiro, por decreto, decreta a calamidade pública por emergência. Temos precedente. Não precisava dessa discussão jurídica e por isso é que eu me pergunto, para que essa pressa? Para que ganhar esses 3 meses se há 6 anos estamos esperando o cumprimento da promessa? Para que esse risco jurídico? Para que desafiar
o processo eleitoral, que este sim é um valor permanente da democracia. Ministro, e Não, para esse evitar é essas um valor acusações... permanente da democracia. E eu fico você tem permanentemente calado razão até o resto do programa. e a sua formulação é muito bem feita. Eu gostaria que o senhor Mas eu revisse. quero dizer que o governo federal tem total endosso a esse cuidado para que essas eleições Eu quero ver se o dinheiro que vai municipais- para o Celso Pitta é igual ao dinheiro que vai para o Conde, que é um aliado, quanto o Pitta não é. Isso aí não depende somente da sua boa vontade. Eu sei, em quem eu confio. mas isso, como vocês mesmos já criaram o jargão, a verificar. Quer dizer, eu aceitarei Abriu-se a a porteira. crítica quando se der o fato. O que eu Ministro, posso ministro, garantir resolvido. é que não passou nem de longe na cabeça de nenhum dos formuladores desse plano, não é? E nessa solução jurídica que se achou de caracterizar a excepcionalidade para autorizar a transferência, caracteriza. nenhuma intenção de fraudar as eleições municipais. Ministro, Eu só Mas queria seria lamentável que aproveitar a medida provisória oportunidade. tão importante Eu só fosse queria objeto. aproveitar a oportunidade porque ela é preciosa, no sentido de fazer um apelo a todos os candidatos, não é? Para aproveitar essa campanha eleitoral, que é um momento em que todos do Brasil voltam, a partir de um determinado momento, as suas atenções para a questão de escolha de um candidato, que levasse também em conta as propostas que esses candidatos estão fazendo, do ponto de vista de como, municipalmente, eles vão se integrar e colaborar nesse plano. O plano oferece algumas pistas nesse sentido. Quer dizer, se colocou um problema que independe dos municípios, porque é do governo federal que vai partir a iniciativa, da iluminação, porque isso é um problema importante também. Mas o nessa senhor vai questão estar da vendo, o violência. senhor vai me permitir E- Só um um pouquinho, comentário. Tereza. Iluminação, reluz, é um dos itens do programa. Como iluminar as áreas, as periferias, os pontos negros do crime com as taxas exorbitantes que a ANEEL está permitindo que as empresas de energia privatizadas Eu cobrem? sei, Tereza, que é um mas motivo aí de são revolta. dois problemas então, o governo, diferentes. quer dizer, dá com uma mão e tira com a você, outra. na hora que tem que faz resolver um das plano, duas frentes. na suposição de que tem que colocar no papel tudo aquilo que venha contribuir para diminuir a violência, hoje você tem que colocar esse problema da iluminação. 2, e tem que fazer esse apelo que eu estou fazendo para que todos os candidatos, no nível em que podem efetivamente operar, entendeu? Porque não adianta, e o eleitorado tem que se advertir disso, que muitos candidatos a prefeito vão propor soluções que dependem exclusivamente do governo federal. Espere, se um dia eles forem presidente da República, aí eles implementam aquilo que eles vão propor. Eles têm que propor uma coisa que nós, nos estudos que fizemos para esse plano, com a ajuda de arquitetos, vemos que tem a maior influência na questão da violência, do espaço público. Me dizia outro dia, com lágrima nos olhos, o vice-presidente da Mangueira, que eu chamei ao meu gabinete para ouvi-lo, não é? Disse: ministro, o senhor não faz ideia o que representou para Mangueira ter um campo de futebol. A virada que foi no sentido do aproveitamento desse campo para a juventude, não é? Para a reunião, para o espírito comunitário, para descarregar energias. O senhor não pode imaginar o que foi esse campo para Mangueira. Bom, essa constatação tão emocionada desse líder da Mangueira é que tem que, digamos assim, ser internalizada por todos os candidatos a prefeito, no sentido do aproveitamento do espaço público, dos jardins, dos logradouros, do espaço de convivência, porque isso tem muita influência na questão da O senhor se sente da seguro violência. andando hoje pelas ruas de Brasília, ministro? Menos do que há alguns anos, mas ainda é uma cidade que, tendo obedecido essa questão do espaço público, dos logradouros, dos espaços em que você pode efetivamente ter uma convivência, não há dúvida nenhuma que foi, até pouco tempo, uma das cidades mais seguras desse país. Ministro. Agora, ela também, como de resto todas as capitais do Brasil, estão sendo atingidas por esse clima, não é, de violência. A Tereza se referiu a um caso da semana passada, o ministro da Justiça até interferiu junto ao secretário de Segurança de Brasília, de um facínora
que matou sem nenhum motivo um casal que estava até indultado no um Natal. idílio, não é? Num carro, e tinham até o filhinho no banco de trás. E esse bandido que foi preso anteontem em Minas Gerais, se não me engano, ele disse que só não matou a criança porque não viu. Quer dizer, então, vocês vejam que na capital federal também esse clima, não é, de emergência da violência também está atingindo uma cidade que até pouco tempo era das mais tranquilas do Brasil. Sem falar no Ministro. entorno, que é muito violento. Sem falar no entorno, que, aliás, foi privilegiado no plano como uma das regiões que devem sofrer medidas concretas, e a primeira medida foi tomada ontem, com a liberação de verba para que a Secretaria de Ação Social do Ministério da Previdência, que hoje é dirigida por uma moça dinâmica e, como eu costumo dizer, guerreira, que é a Wanda Engel, pudesse ampliar um programa que está dando certo, mas ainda é um programa tímido, que é de agentes jovens de desenvolvimento, que é pegar a juventude de 14 anos a 17 anos. Porque um dos fatores da violência, muito mais importantes que a questão do desemprego, e que às vezes é subestimado, não é? É essa questão da juventude. Nós precisamos, Marco, ganhar a juventude. Quer dizer, a juventude não pode ficar entregue a si própria, sem projeto, sem motivação existencial. Quer dizer, então, uma das preocupações desse plano, do ponto de vista social, é ter estímulos para essa juventude. Porque você deixando a juventude entregue a si própria, hoje, a tentação das drogas, a tentação do narcotráfico é muito grande. E um dos itens que nós estamos priorizando, porque é praticamente das primeiras verbas que nós estamos liberando, é exatamente para ampliar esse programa que pega crianças ou jovens, se quiserem, de 14 a 17 anos, engaja num programa de mais ou menos 8 meses, transmite a ele noções de cidadania, capacitação profissional, no sentido dele se interessar e ter uma profissão, porque nós reputamos que essa questão da juventude, sem dúvida nenhuma, na análise que se faça do problema da violência do Brasil, é um dos itens mais importantes. Ministro, nosso tempo terminou, eu gostaria de agradecer muito a sua participação, mas queria fazer um convite para o senhor. Eu tenho certeza de que o objetivo desse plano não se alcança a curto prazo. O senhor sabe disso. Claro. Mas, de todo modo, eu queria convidar o senhor para, numa próxima oportunidade, talvez lá para o final do ano, para o senhor voltar aqui, para a gente voltar no assunto e fazer um balanço de como é que andou a coisa, aonde que andou, aonde que não andou, e, enfim, ver se a gente tem boas notícias para dar aí para a opinião pública. Não há dúvida, o convite está aceito, não poderia ser diferente. Você falou bem no sentido de que eu estou procurando passar a necessidade de todos se integrarem nessa luta. Eu acho que ninguém se exime de participar de um mutirão como esse da violência. O plano é extenso, quer dizer, firmas podem se dar ao trabalho de lê-lo e verificar no seu âmbito empresarial como podem colaborar, principalmente nessa questão da juventude, não é? Então, eu acho que é, na realidade, uma cruzada nacional que nós temos que fazer contra a violência, e, nesse sentido, todos os resultados precisam ser acompanhados pela opinião pública, mas, de qualquer maneira, eu acho que a vontade política do governo de efetivamente ajudar os governos do Estado a melhorarem, a intensificarem, a aprofundarem as suas medidas no sentido do combate à violência, entendida com essa extensão, em que a parte social é muito importante, eu acho que isso passa a ser uma causa nacional. Muito obrigado pela sua entrevista, obrigado aos nossos entrevistadores, a você que está em casa, e o Roda Viva volta na próxima segunda-feira, sempre às 10h30 da noite. Uma boa noite, uma boa semana e até lá.